Eu sou o Hélio, né, eu sou o diretor da Inove Contabilidade e Consultoria, escritório sediado em Brasília e em Goiânia, né, temos duas unidades, e a gente vai trazer algumas respostas para alguns questionamentos que os empresários têm, né, hoje mais voltado para a parte trabalhista, para a parte de colaboradores. Mais adiante a gente vai tratar de outros temas que são relevantes tanto para vocês quanto para todos envolvidos, todos os empresários, a classe em geral. Os custos de um funcionário hoje, a gente tem que pensar como um todo. Por que como um todo? Quando chega o final do ano, você tem que pagar 13º do funcionário. Hoje, as empresas elas não fazem essa provisão mensal. Aí, quando chega no final do ano, às vezes o caixa está curto, tem que recorrer a um capital de terceiro, pagando juros, né? Então, assim, a gente tem que fazer a provisão mensal dos custos. Hoje, com a provisão mensal, um funcionário custa, em média, 70% do salário dele. Então, um funcionário aí de R$2.000, ele vai custar em média R$1.400 a R$1.500 por mês, que é 70% da remuneração. Esse custo mensal engloba o que? As provisões de 13º, provisão de férias, terço proporcional de férias, uma provisão para rescisão, caso o funcionário seja mandado embora sem justa causa, ele tem a multa rescisória. Né? Então, a provisão ela engloba o que a empresa pagaria para ele, por exemplo, no final do ano de 13º, só que em fatias mensais, que é o mais seguro a se fazer, o mais correto a se fazer, pensando até a toque de fluxo de caixa, para chegar no final do ano você não estar estrangulado aí, ter que recorrer a um capital de terceiro ou outras formas para poder ter o capital para poder pagar ali 13º, uma férias, um bônus, algo do tipo. A contratação de um funcionário sem registro, hoje, ela traz o principal risco, que é o risco de ação trabalhista, né? Esse é o risco que, de fato, é o que mais prejudica o empresário hoje, né? Além do risco de ações trabalhistas, a gente tem um risco durante a execução da atividade que o colaborador foi contratado, né? Porque mesmo sem registro, vamos trazer um exemplo, um supermercado. Supermercado, o colaborador que trabalha no açougue, ele tem os riscos ali de uma faca, de uma serra, né? Então, um risco desse, que ele corre ali sem o devido registro, se ele sofre algum acidente, a indenização para um trabalhador desse é absurda, é uma ação trabalhista que pode até fechar a empresa e a empresa pode ser condenada mesmo até pagar salário para esse colaborador que estava sem registro para o resto da vida dele, não como se fosse uma aposentadoria mesmo. E além desses riscos, a gente tem risco biológico, que é relacionado também à saúde, ao bem-estar, risco químico, tudo que possa vir a prejudicar o colaborador durante o exercício da função dele, são riscos. Ele estando registrado, tem as garantias, as seguranças, mas ele não estando registrado, tudo que ele está fazendo já era um risco para ele. O simples fato dele varrer o chão da empresa, ele pode encontrar um advogado aí na esquina que pode acionar a empresa judicialmente e, infelizmente, levar um prejuízo financeiro grande. Posso contratar um MEI ou uma PJ? Podemos. Nós podemos sim contratar um MEI ou uma PJ. Porém, tem algumas observações que a gente tem que levar em consideração quanto à segurança jurídica. A gente vai voltar até um pouco na pergunta ali de ações trabalhistas. Quais observações? Um PJ e um MEI, a característica deles são de prestadores de serviço. Eles não podem ter subordinação à minha empresa, eles não podem ser subordinados a mim. Subordinação em qual sentido? Ele não pode bater ponto, ele não pode cumprir horário, porque um prestador de serviço ele tem autonomia. Então, se hoje ele está prestando serviço para mim, eu não posso estipular para ele um horário que ele vai começar e que ele vai terminar. Não posso exigir que ele bata ponto. Né? Isso vai evitar o quê? Vínculo trabalhista em uma possível ação judicial, um possível questionamento jurídico trabalhista. Então, tem algumas observações que a gente tem que ter para nos trazer segurança. Vou contratar uma PJ ou um MEI para me reduzir a minha carga tributária quanto à folha? Ok, mas aí a gente tem que ver a contrapartida jurídica. O que ele vai poder fazer para mim? Ele vai trabalhar para mim, mas a hora que ele quiser ir embora, ele pode ir, eu não posso falar nada. Porque ele é um prestador de serviço. Se ele tiver essa subordinação, já caracteriza um vínculo. E isso, numa ação trabalhista, com certeza a empresa será prejudicada e vai ser condenada. Sobre o Prolabore, Mauro, hoje a gente tem um cenário onde o empresário ele opta por não ter uma retirada de Prolabore que é mensal. Porque a remuneração do sócio não é o salário, é o Prolabore. Os sócios optam por não fazer essa retirada por conta da tributação que existe sobre o Prolabore, INSS, Imposto de Renda, né?
Porém, existem soluções de consulta da Receita Federal que obrigam o empresário a fazer a retirada de prolabore. Até porque ele precisa de um rendimento mensal para adequar suas contas, para pagar o seu cartão de crédito, pagar a prestação do carro, a escola dos filhos. Então, o prolabore é algo obrigatório e necessário, né, no decorrer do exercício, para que no exercício seguinte, quando a gente vá fazer a declaração de imposto de renda do sócio, ele tenha, além das distribuições de lucro, que geralmente é o que acontece, né, o empresário distribui lucro trimestralmente, anualmente, ele tem um rendimento de prolabore, para justificar esses gastos que ele teve no decorrer do exercício anterior. E a distribuição de lucro, ela não pode ser pura e simplesmente feita, apurei um lucro, vou distribuir. Tem umas regras que a gente tem que observar para poder fazer a distribuição de lucro. Uma das principais regras é, a empresa está devendo imposto, ela não pode distribuir lucro. Porque como que eu vou ter lucro e eu não estou pagando ao governo? Então o governo primeiro quer o dele. Então tem algumas regras, essa é uma das principais, que a gente tem que observar antes dessa distribuição de lucro. Porque em uma auditoria específica da Receita Federal, isso pode ser questionado, né? Pode levar a empresa e o empresário a ter um problema futuro.